pessoal acredita que a igreja vai ser recolhida antes da tribulação, ou grande tribulação, que nós aprendemos, e vamos recapitular aqui, é o tempo da tribulação, segundo a visão que Daniel teve, Daniel 9, das 70 semanas. Vamos ler, 2 Tessalonicenses 2, você pode ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Não necessariamente que sempre temos que ler a Bíblia em pé, em casa a gente lê sentado, lê deitado, lê ajoelhado, cada um tem uma forma de ler. Muitas vezes a gente lê no ônibus, em pé, mas como estamos na casa do Senhor, temos esse privilégio, e é bom fazer atividade física aí, né? Ajoelha, senta, levanta, glória. O título diz assim, irmão: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Esse é o título que está na minha Bíblia, na Almeida, revista corrigida, ANC. Versículo 1: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Aproveitar que está de pé, vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na tua casa, por essa quarta-feira abençoada, a qual o Senhor nos concedeu, para nós juntos aqui, Pai, buscarmos a tua face, falarmos contigo, e agora, Senhor, falará conosco através da tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para trazer, Senhor, a tua palavra como base para este ensinamento, para que a tua igreja seja despertada, Senhor, quanto ao arrebatamento. Que a tua igreja, Pai, entenda o propósito desse ensinamento, ó Pai, que é trazer fé, que é trazer, Senhor, uma sustentação em Ti, que é para trazer cada vez mais fortalecimento na certeza da fé, Senhor, e não se preocupar em que tempo que o Senhor virá, mas de permanecer preparado até a tua volta. Nos dê a revelação e a iluminação, Senhor, da tua igreja, nos dê um bom ensino, a boa palavra, é o que eu te peço, Senhor, nesta noite, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. O texto que nós lemos, o seu título já nos diz que Jesus Cristo não voltará antes que o anticristo se manifeste. E é o que ele diz no versículo 3: de ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Antes do que? Do nosso encontro com o Senhor, o dia de Cristo, no versículo 2, que é o arrebatamento da igreja. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E quem é este homem do pecado? Quem é este filho da perdição? Nós já aprendemos quarta-feira passada. É o anticristo. Será um homem que governará o mundo inteiro sozinho? Não. Terá ajuda aí de pelo menos 10 países.
que será um sistema que regerá este mundo, possivelmente uma só moeda, possivelmente uma só língua, uma só lei, um só governo para todas as nações. E ele descreve, e Paulo coloca a vida de Cristo após a manifestação dele. Porque se ele fala que Cristo não voltará, ou a vida de Cristo será precedida, ou seja, antes da vida vai se manifestar o anticristo, Jesus só voltará depois da manifestação do anticristo. E ele ainda não se manifestou. Pode ser que ele esteja na terra. O sistema do anticristo estará na terra já há anos. Há mais de 2000 anos antes. Porque João vai escrever, filhinhos, o anticristo, o espírito do anticristo está na terra. O sistema que é antagônico a Deus e a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4, ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus ou se adora. Ou seja, o anticristo vai querer adoração para ele. Ele não vai aceitar quem adora a Deus, ou quem adora Maria, ou quem adora Cida, quem adora Padre Cícero, quem adora os Exu. Ele não vai aceitar adoração nenhuma a outro a não ser a ele. E nós já tivemos alguns exemplos. Nero mesmo foi um. Nero se declarou Deus e a adoração era para ele. E quem não se prostrou, prenderam, matou, torturou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que no versículo 6, ele diz que, e agora vós sabeis o que o detém. E aí há um consenso entre todos aqueles que estudam a palavra de Deus, de que esse detentor, este ser, esse agente, que ainda detém a manifestação do anticristo, por isso que a gente tem que entender o contexto. Você não pode pegar um versículo isolado, então você tem que pegar o versículo e meio no contexto, porque Paulo está falando aqui, a obra de Cristo. O homem do pecado vai se manifestar. E ele fala no 6 que ele não se manifestou ainda porque tem alguém que o detém. E este alguém é o Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo, olha para Sodoma e Gomorra. Olha para uma família sem o Espírito Santo. Olha para uma igreja sem o Espírito Santo, ela se corrompe. Olha para uma empresa sem o Espírito Santo. Olha um cristão sem o Espírito Santo. Tem coisa boa? Não tem. Então, o mundo ainda está seguro, irmão. Ainda temos alguma esperança com a igreja na terra. E ele fala a vocês: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. É o Espírito Santo, é o retentor, e ele vai ser retirado junto com a igreja. Aleluia, Deus, aleluia. Então não espere salvação depois do arrebatamento, como alguns acreditam. A Bíblia diz em João 15 que quem convence o mundo do pecado, quem é? Sou eu? Foi eu que te convenci a estar aqui numa noite fria dessa? Quem te trouxe? Nem você mesmo queria vir. Frizinho desse, chocolatinho, Netflix, caminho da fé. Você não quer vir, virei eu. Dedãozinho na cobredom, quentinho, na conchinha com a esposa. Vem não, filho. Mas aí há alguém, aleluia, alguém que te convence a vir. Porque aqui é o lugar onde você precisa vir, a você ouvir a palavra, você falar com ele, você ter comunhão, para você sentir a presença de Deus. É ele, irmão. Como haverá salvação sem o Espírito Santo na terra? Eu não sei como é que consegue explicar isso. Vai ser salvo pelo seu próprio sangue? Então o que Cristo fez na cruz do Calvário não vai valer para quem ficar. É meio contraditório. Então há algumas interpretações que tem um fio solto. Eu não estou dizendo que eu estou certo, irmão, eu vou bater o martelo que Cristo voltará quando der 3 anos e meio da tribulação. Mas é o que eu acredito dentro da Bíblia e dentro de tudo aquilo que eu já li, que eu aprendi, que eu estudei, que o Espírito Santo me revelou. Até hoje ele não me convenceu do contrário. Eu acredito que nós passaremos pela tribulação, os primeiros 3 anos e meio. O anticristo, esse homem aqui, vai assinar um acordo com Israel de 7 anos, um acordo de paz. Ninguém sabe quando assinará esse acordo. O que acontece, irmão, nesses lugares secretos a gente não tem acesso. A gente sabe o que vem à tona na mídia e muitas vezes distorcido o que aconteceu lá. Há acordos assinados que a gente nunca presenciou.
Então, como a Bíblia diz em Mateus 24:36 que o dia e a hora ninguém sabe, e eu acredito que esse acordo vai ser assinado na calada da noite, irmãos. Aonde são feitas as reuniões ainda. É na calada da noite, Quando a gente acorda, tem uma lei pronta lá. Daqui uma semana, aquilo que podia não pode mais, o que não podia agora podia. Realmente. Você ficou uma semana sem assistir jornal, quando você liga, o mundo já está meio pirando. Porque um fez um acordo lá, a ONU, a OTAN fez um acordo, sei com quem, vai ser assim, irmão. De uma hora para outra vai ter um acordo aí, ninguém vai saber quanto que assinou. E aí no meio desse acordo é quebrado. Porque ele faz um acordo de paz, 7 anos. E quando nós estudamos Daniel 9, as 70 semanas de Daniel, e falta somente uma semana das 70 semanas, falta uma, porque a 69 já foi. O tratado ali e a visão que Deus dá para Daniel, em casa você lê Daniel 9 todinho, as 70 semanas. Aquela visão, irmão Ed, é para o povo de Israel. Ele fala, o seu povo, Daniel. Daniel é o quê? Israelita, hebreu, judeu. Não é para a igreja. O tratado da última semana, esses últimos 7 anos, é o tratado de Deus com Israel, para purificar aquele povo, para apresentar eles o Messias, para julgar eles também. Israel vai passar no estreito, irmão. Devemos orar por Israel. Mas vai ser uma das nações mais. E já era a história. Falei aqui, anos 170, Antíoco Epífano perseguiu. Aí veio os anos 50, veio Nero, perseguiu só Israel. Lógico que algumas nações em volta também sofreram, mas o peso maior de Nero era com os judeus. Aí veio os anos 70, Tito, imperador Tito. Foi quem destruiu o templo, acabou com tudo, a profecia que Jesus disse, Mateus 24. Também foi contra Israel. 1939, Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler perseguiu quem mais? Os judeus. Matou quase 6 milhões. Dividiu famílias, News. Mandou filho para um lado, para o campo de concentração. Mandou as mulheres para o outro lado, para outro campo de concentração. Os homens para o outro lado, para o campo de concentração. Alguns desciam para as câmaras de gás. E nessa foi 6 milhões, aproximadamente, judeus embora. Mortos. Fora os torturados, sequelados. Então Israel, ela é o alvo da maldade. E esses 4 que eu citei, Antíoco Epífano, Nero, Tito e Adolf Hitler, são criancinhas, irmão, perto da maldade que se manifestará desse cara aqui, homem do pecado, filho da perdição. Paulo diz aqui, olha o versículo 9, irmão, até arrepia. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, ele vai ser fraco com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Terrível. Jesus disse aqui, Mateus 24, no contexto da tribulação, que são os princípios das dores, dos primeiros 3 anos e meio. Se possível for, vai ganhar até os escolhidos. Aí como que ele vai enganar alguém, irmão, que já subiu no arrebatamento? Vai enganar alguém que está na terra ainda. Vai tentar enganar a igreja. A Bíblia é lógica, ela é racional. Você tem que ler e tem que abrir sua mente e entender. Deus é lógico, Deus é racional. Se a igreja foi arrebatada antes da volta de Cristo, o anticristo vai enganar quem? Quem ficou? Para quê? Qual o propósito? Não faz sentido. Jesus disse, se possível for, enganaria até os escolhidos. Com esses sinais aqui, ele terá poder permitido por Deus, vai ter limite. Foi igual Jó. Ele não pediu para se andar com Jó? Deus falou, pode ir, mas você tem limite. Não mata ele. Você pode tocar em tudo, tira tudo que tiver. Ele foi lá, tirou parte das coisas, Jó continuou fiel. Ele voltou, Deus autorizou, ele foi lá, tirou a salva de Jó, Jó continuou fiel. Mas na alma de Jó, ele não tocou. O anticristo terá poder na terra, poder vindo de Satanás. Será um homem com poder de Satanás. Ele vai vir, irmão, para imitar o que Jesus fez. Ele vai ter até alguém vai preparar o caminho dele, que é o falso profeta. Assim como Cristo teve João Batista preparou o caminho. Ele vai querer se parecer com Deus. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte, se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Assim como Deus enviou o seu Filho, e Jesus aqui na terra operava com o poder de Deus, esse homem do pecado
será semelhante, mas na verdade ele é contra tudo que se chama Deus, mas ele tentará manifestações, irmão, parecidas com Cristo. Por isso que ele vai enganar os judeus. Ele vai dizer que ele é o Messias. Ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Já está com a planta pronta. A planta do templo de Jerusalém está pronta, irmão. Os sinais estão aí, igreja. E o Espírito Santo me trouxe para fazer esse estudo, irmão. Não foi para trazer contenda, para trazer polêmica. Foi para aumentar a sua fé, para continuar preparado. Que ele pode voltar hoje, bendito seja o nome do Senhor. Ainda não se manifestou o anticristo. Jesus pode voltar, porque segundo Mateus 24:36, o dia e a hora, ninguém sabe. Aleluia! E quem segura a igreja na terra ainda é o Espírito Santo. Ele é o redentor do mal. Glória a Deus. Mas é o versículo 8 o consolo para nós, ó. Quando este anticristo for revelado e terá o seu tempo de 7 anos, o Senhor mesmo dispará e destruirá ele com o sopro da sua boca, sua língua. Sabe como é que Cristo vai matar o anticristo? Com a palavra. Com o que ele vai pronunciar, não sei. Mas vai ser uma palavra da boca de Jesus, irmão, que vai aniquilar o anticristo, o falso profeta. O lançará no lago de fogo e enxofre. E a segunda morte. Agora analisando Mateus 24, que é o contexto da tribulação dos primeiros 3 anos e meio. Versículo 10, Mateus 24 diz que neste tempo muitos se escandalizarão. 24:10. É o princípio das dores. Muitos se escandalizarão durante esse tempo e mutuamente se odiarão. Será a igreja no tempo de apostasia, irmão. E o sistema do anticristo, como eu disse, já está na terra. Então, algumas igrejas, irmão, na paz, já se gladiam. A competição, a disputa para pregar, para cantar, para ver quem canta mais, quem prega mais, quem se veste melhor. A apostasia, irmão, já está no mundo. Muitos apostatando, irmãos. Muitos que um dia estiveram aqui em cima, não nesse templo, não aqui no Parque Fernando, mas estiveram no púlpito de uma igreja e que hoje se acreditam. Muitos pastores que não acreditam mais no arrebatamento, irmão. É aqui a apostasia. Versículo 8. Versículo 10, perdão, de Mateus 24. Muitos serão escandalizados. Está aí. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas. Está aí. Liga a televisão. Está cheio. Liga no YouTube, Christopher. Cheio de falso profeta, pega o olho. Depois parte relance assim, ó. Quem você passa, ele começa a soltar o vídeo, né? Se você der o play, dá o videozinho ali. Terrível. É unção disso, é unção daquilo, é unção daquilo outro. É profetar fazendo o que aqui, ó? Nos tempos do fim, estamos próximos. Falta pouquinho, igreja, para Jesus voltar. Olha o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, ao amor de muitos. Olha aí, ó. A igreja aposta. A condição majoritária da igreja apóstola trará descrédito ao evangelho, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja e que já não acreditam mais nas coisas de Deus, influenciarão os outros, mas não a maioria. Lembra os profetas de Baal? Os profetas de Jezabel? Muitos se prostraram, que Elias falou com Deus lá na caverna. Falou: Senhor, só eu fiquei, porque todo mundo beija Baal agora, se prostrou. Aí Deus falou: calma, segura. Ainda tem 7.000, Elias. Guardei os meus. Ainda há o remanescente, uma marina alva. Ainda há aqueles de joelho grosso. Ainda há aqueles que amam a palavra. Ainda há aqueles que aguardam a vida do Senhor. Ainda há aqueles que amam vir para a casa do Senhor. Aleluia! Mas infelizmente, quando tem uma laranja podre, ela contamina as outras. Muitas vezes, irmão, o cristão fraco enfraquece o outro. Se você começa a andar com pessoa que só reclama, daqui a pouco está reclamando também. Se você anda com pessoa que fala palavrão, se você não vigiar, daqui a pouco você solta um também. Aleluias. Mas o versículo 13, irmão, nos consola que durante essa tribulação, durante esses 3 anos e meio, durante esse tempo, a qual a igreja ali vai ter uma perseguição mais mascarada, porque a perseguição ferrenha será contra Israel e a grande tribulação. E eu acredito que nesse tempo, que será a ira de Deus sobre os desobedientes, a igreja não vai estar aqui mais, que é os 3 anos
e meios últimos. Mas o versículo 3 diz que aquele que perseverar até o fim, glória, será salvo. A salvação é para quem for até o fim. A salvação, irmão, é para quem vai, que nem a lebre começa correndo e no meio do caminho ela para. Talvez você esteja como uma tartaruga, vai devagarzinho no passo do gato, como Jacó ia, mas chegou até o fim. Aleluia, glória a Deus. Na caminhada cristã, irmão, não é quem chega primeiro, é quem chega até o fim. Glória a Deus. Nós estamos numa competição, como nas Olimpíadas vai começar aí dia 24, né? Dia 20. Paulo falou até na questão, a corrida. A corrida, irmão, você tem que correr contra você mesmo, não é contra o seu irmão. Nós estamos numa guerra física. Como igreja não podemos competir um contra o outro. Paulo vai dizer, Efésios 6, nossa guerra é espiritual. Não é contra carne e sangue. É quem perseverar até o fim. É uma luta contra você mesmo. Só você sabe o que passa para poder estar aqui. E vai valer a pena, porque a salvação será para você. Você será galardoado, bendito seja o nome do Senhor. Há 7 promessas no Apocalipse para 7 igrejas, mas é o que vem. Não tem promessa para perdedor. E o perdedor, irmão, não é quem fica por último, porque não tem uma sequência, uma escalada, não tem linha de chegada. Para quem chega primeiro, o céu é para todos que perseveraram até o fim. No 14, o Evangelho será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aí no versículo 15, ele cita Daniel: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Aleluia. Aqui, irmão, o anticristo, essa abominação da desolação, Antíoco Epífanes, no ano 170, quando ele invadiu Israel, ele odiava os judeus, a religião judaica. Ele profanou o templo do Senhor. Ele erigiu um altar a Zeus, e ele sacrifica um porco em cima do altar. Na Bíblia Católica tem 7 livros apócrifos. Tem 1ª e 2ª Judas Macabeus, filhos Macabeus. Eu tenho a Bíblia dos apócrifos em casa. Se você tiver a curiosidade, dá uma lida, que foi esse homem, Judas Macabeus, que libertou os judeus da mão desse tirano, Antíoco Epífano. E ele causou isso aqui, ó, uma abominação da desolação. E esse Antíoco é um exemplo do anticristo, e é o que ele fará, irmão. Ele vai erigir o templo, ele vai exigir adoração a ele como se fosse o Messias, mas nos 3 anos e meio ele vai quebrar esse pacto aí, ó, essa aliança. Ele vai para cima, ele vai profanar o templo, vai vir uma abominação da desolação, que é o que Cristo diz aqui, ó, respondendo ao discípulo em Mateus 24 e versículo 15, que falou o profeta Daniel. Ele está citando. O anticristo exigirá adoração a ele no templo em Jerusalém. O templo judeu será restaurado e o sacrifício restabelecido. Provavelmente fará parte do acordo citado em Daniel 9 e 27. Aí Jesus diz: quem estiver na Judéia, fujam. Quem estiver no eirado, desça para tirar as coisas da tua casa. Quem estiver no campo, não volte. Ai das grávidas, ai das que lamentarem naqueles dias. Versículo 20: orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Olha o versículo 21: porque haverá então uma tribulação tão grande. Olha aí, a grande tribulação chegando, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Grande tribulação. Essas coisas acontecerão nos 3 anos e meio finais. Olha o versículo 22, ó. Se aqueles dias, irmãos, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que a gente tem nesse versículo aqui, ó? O acordo é de 7 anos, certo? Nos 3 anos e meio ele quebra o acordo. E é nesse tempo que Jesus volta e tira a igreja. Se esses 3 anos, se esses 7 anos não fossem abreviados para 3 anos e meio, ninguém salvaria. Se os 7 anos fossem tribulação terrível, ninguém se salvaria. Mas porque foi abreviado aqui, ó, desses 7 anos foi abreviado 3 anos e meio, alguns, os escolhidos aqui, ó, serão salvos, serão tirados desse tormento que virá de 3 anos e meio de grande tribulação. Então nós entendemos, eu entendo, eu defendo,
que os 3 anos e meio primeiros é o princípio das dores. Porque é o que a Bíblia diz, amor. Ele será acordo que os primeiros anos, o quê? Falsa paz. Vai ser tranquilidade. Ele vai pregar prosperidade. Ele vai trazer prosperidade porque será uma só moeda. Não vai ter euro, dólar, peso, real, não. Vai ser uma só moeda. Então será um tempo de paz na terra. Uma falsa paz. Será um tempo de prosperidade. Aí que muitos serão enganados. E é o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Se me fala, é o capítulo 2. No primeiro Tessalonicenses ele diz: e quando tiver paz, virá repentina destruição. É aí. Daqui a pouco esse versículo vai aparecer aqui. Ó. Cristo fala claramente que aqueles dias serão abreviados por amor aos escolhidos. E eu entendo que seria impossível falar de forma mais clara. O único período a ser abreviado é o período da tribulação, e não a grande tribulação, que será a segunda metade da última semana. 7 anos dividido em 2 é uma abreviação, isto é óbvio, e colocando a igreja no período inicial, mas livre da ira de Deus nos 3 anos e meio finais. E aí a cronologia, segundo o tempo da volta de Cristo durante a tribulação. Primeiro, a igreja passará pela fase branda da 70ª semana, também conhecido por princípio de dores, os primeiros 42 meses, ou 3 anos e meio. O anticristo estará na terra, mas ainda sob a redenção imposta pela presença do Espírito Santo. Neste período já estará no governo do mundo e fará uma aliança com Israel, possivelmente um acordo de paz. A Bíblia não diz qual será o tal acordo com todas as letras, mas dá a entender que será de paz, que é 1 Tessalonicenses 5, Ed. Está procurando aí? 1 Tessalonicenses 5 e 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, aí ó, 7 anos, os 3 anos e meio vai ser querer paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E as mães aqui, ó, que ainda mais foi filho normal, dói pouco, né? Aí ele não sabe, minha esposa também não sabe, foi cesárea, mas tem as contrações, né? Foi 4 normal? Eita, aí ó. Então a Ellen sabe o que é a grávida, aqui, ó. A Ellen sabe aquela que está grávida com as dores de parto. É terrível, não é? Tem que colocar o pano aí para morder um travesseiro, uma toalha, porque senão você acaba atacando a cabeça na parede, imagina. É a dor que a ciência diz que são não sei quantos ossos. O parto cesárea, o parto normal é como se a mulher tivesse mais de 200 ossos quebrados ao mesmo tempo ali. É uma dor terrível. É uma dor terrível que nós homens não sentimos, mas nos compadecemos, irmão, porque dor, qualquer dor, ela é terrível. Imagina a dor de parto, aí manteve 4 partos, 4 dores terríveis ali para os meninos nascerem. E aí ele compara essas dores com a grande tribulação. O que o anticristo fará na terra, irmão, dará dores naqueles que estiverem aqui. E eu acredito que a igreja já estará lá no período da grande tribulação. Nós estaremos reunidos com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo está falando do ponto de início da tribulação, que inicialmente será de paz, até que o acordo da falsa paz será rompido, trazendo a grande tribulação, em busca da tão sonhada paz que Israel tanto almeja. Vai ser seduzido por essa armadilha satânica. O anjo Gabriel disse ao profeta Daniel, versículo Daniel 9, 26, ó. Daniel 9 e 26. Gabriel fala para ele na interpretação daquela visão que ele teve. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com muita inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Até o fim vai ter guerra. A grande tribulação vai ser terrível. Por isso que se prepare.
Vá dormir preparado, acorde preparado, ande preparado, não brinca, não perca a sua salvação. Guerras e assolações, não paz, estão no horizonte futuro de Israel, até o Armagedon. Durante o período da grande tribulação, se voltarão para o seu Deus, clamarão desesperadamente. Quando o falso Messias profanar o templo e trouxer sobre a nação israelita todo o seu ódio e crueldade, como alguns passaram pela humanidade, que eu já disse, os outros eram apenas um tipo. O anticristo literalmente será o mal personificado. Os israelitas aceitarão ao verdadeiro Messias após sofrer a maior angústia da história humana. Serão enfim restaurados e gozarão em Cristo a perfeita paz. Mas passarão um bocado. Zacarias 14 vai dizer como é que vai ser a volta de Cristo. Passar vai ser como aí. Zacarias, vê se eu acho aqui. Zacarias, se me falha, é o 14. Quando Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. É isso mesmo, a batalha do Armagedon. Olha o juízo final, ó Cristo descendo para salvar Israel do anticristo. E Zacarias 14: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha aí, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o versículo 4: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque os vales dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Zacarias 14, do 1 até o versículo 5. Cristo descerá a nós visivelmente com a igreja. Todo olho verá Cristo descer no Arinalva, e nós juntamente com ele, com o exército, para guerrear contra as nações, para guerrear contra o anticristo. Com a palavra da sua boca ele destruirá o anticristo, pisará o monte das oliveiras. Aleluia. Quando ele pisar o monte, Moed, vai abrir o monte, alguém vai formar o que? Um vale, um caminho, um abrigo. É aí que vai entrar o israelita ali, ó, e vai ser abrigado. E nessa Jesus Cristo peleja contra o anticristo e falso profeta, e livra Israel juntamente com a igreja. Glória a Deus. É o que nos espera. Algumas razões bíblicas que respaldam o que eu defendo, o mito tribulacionismo. Alguns criticam essa corrente, interpretam as visões diferentes, a interpretação, algumas coisas não pode estar clara para Daniel. E a última semana terá duração de 7 anos, será dividida em 2 partes, 3 anos e meio, como eu já disse. O primeiro período, 3 anos e meio, é relativo à paz, princípio das dores. O segundo período é o meio. O segundo período, 3 anos e meio, trará a grande tribulação, conhecida também como o tempo da ira e a agonia de Jacó. A igreja não sofrerá a ira de Deus. Não devemos confundir. Mesmo a igreja na apostasia, o sofrimento não será a ira de Deus, mas do anticristo, que fará guerra e vencerá Israel e os crentes arrependidos que ficarem na terra e após o arrebatamento da igreja. A grande tribulação será um tempo de castigo de Deus sobre o mundo que rejeitou a Cristo, um tempo no qual a igreja fiel será livrada, como o nosso Senhor prometeu em 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses 5:9. Deus nos livrará da ira. Assim como as 10 virgens esperavam o noivo, todas eram virgens e se sentiam dignas, talvez até prudentes em razão da sua virgindade, mas apenas 5 eram prudentes de fato. As loucas jamais aceitariam sua condição se alguém advertisse de antemão. Tenho visto muitas virgens que não cuidam direito de suas lâmpadas, serão loucas mesmo sem consciência da sua loucura, ficarão para a grande tribulação, aqueles que não estiverem preparados. A última semana de Daniel terá duração de 7 anos, será dividida em 2 partes, 3 anos e meio.
está em Daniel 9, 27, Apocalipse 11, 1 ao 3, Apocalipse 12, 6 e o 14, Apocalipse 13, 5. Aí vai dizer de 1260 dias, 42 meses, tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Todos os períodos acima citados correspondem a 3 anos e meio. Então tem algumas referências em Daniel, em Apocalipse, aonde alguns citam 3 anos e meio, outro vai citar 1260 dias, 42 meses, é o mesmo tempo, é 3 anos e meio. O anticristo, o assolador, em Daniel 9, 27, fará um acordo com Israel por 7 anos, uma semana, e na metade da semana ele quebra o acordo com os judeus, tendo em vista que as semanas, na visão de Daniel, elas são anos. Então, uma semana, em vez de 7 dias, são 7 anos. Esta última das 70 semanas de Daniel ainda é futura, ainda não se cumpriu. Seu cumprimento estará sobre Israel, o povo de Daniel, que precisará estar em sua terra, em Jerusalém. Teve a diáspora no ano 70, o povo de Israel dispersou, já está voltando, agora ele está voltando para a sua terra. E a última semana é o tratado de Deus com Israel. Porque Israel rejeitou o Cristo, quando Cristo morreu, se foi Israel rejeitou, João 1, veio para que era o seu, os seus não receberam. Ali congelou a 69ª semana. E aí Cristo virou para os gentios, para nós. A todos aqueles que receberam, Ele deu o direito de ser feitos filhos, abriu a porta da graça para nós. Então estamos vendo o tempo dos gentios. É o nosso tempo, é o tempo da igreja na terra. Então a 70ª semana, a semana 70, iniciará quando Jesus voltar para tratar com Israel. E o tratamento vai ser através do anticristo. O templo de Salomão novamente existirá. Cristo assim disse: quando pois virdes, está no lugar santo. Mateus 24, 15. A abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, será no templo. O lugar santo aqui mencionado é o templo, e a abominação desoladora é o anticristo, que exigirá adoração assim, já falamos há pouco. O apóstolo Paulo não deixa dúvidas, como lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2 e 4. Ele se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Esses dois textos, de Mateus 24, 15 e 2 Tessalonicenses 2 e 4, não deixam dúvidas que o templo de Salomão estará restaurado. Mas o livro do profeta Daniel deixa isto ainda mais evidente, que no versículo 27 de Daniel 9, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Vamos ler Daniel 9, 27? Daniel 9 e 27. Ele faz um acordo, e na metade do acordo, aí ó, 27, ó, ele firmará um concerto, um acordo com muitos por uma semana, que são 7 anos, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, que é ele. E isso até a consumação dos 7 anos, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está aí, o resumo da 7 semana está aí. Acordo de 7 anos, quebra no meio, vai para cima de Israel, e a igreja nos últimos 3 anos e meio estará na glória. Diante do que já foi aqui exposto, podemos afirmar que haverá 2 períodos de 3 anos e meio que formam a última semana de Daniel. O primeiro período de 3 anos e meio será de relativa paz, é o princípio das dores, com notada apostasia e escândalo nas igrejas. A igreja estará na terra, sendo arrebatada ao fim do primeiro período, no ato, quando o redentor do mal, que é o Espírito Santo, for tirado do meio. O Espírito Santo conduzirá a noiva ao encontro de Cristo neste momento. Arrebatada ao fim do primeiro período de 3 anos e meio, a igreja não entra na grande tribulação, que será o segundo período de 3 anos e meio. Está entendendo, igreja? Aí vem as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro não tem número de anos ou tempo mencionado na Bíblia, podendo ser perfeitamente 3 anos e meio. E qual foi o tempo aproximado do ministério de Jesus? 3 anos e meio. 3 anos e pouquinho. Começou com 30, que foi batizado com 30, e morreu lá pelos 33 anos e meio. Então, pode ser que seja uma alusão do nosso encontro com Ele, lá nas bodas sendo galardoado,
com as coroas, com todo o galardão que vão receber. Pode ser o tempo da grande tribulação aqui, que foi o tempo do ministério de Cristo, 3 anos e meio. Por que não? Fim do segundo período, está cumprida a semana. Aí Cristo volta à terra, como eu citei aqui em Zacarias 14, de forma visível. No Armagedon vencerá os seus inimigos, a besta, o falso profeta de Cristo, e as nações a esses aliadas, apenas com o poder e a autoridade da sua palavra. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Está em Apocalipse 19 e 15. Jesus Cristo, o verbo da criação, por meio de quem tudo veio existir, não terá trabalho algum, além de guerrear com a espada que sai da sua boca. E ele é a palavra, né? Ele é o verbo de João. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele é a palavra. E com uma palavra que sai da sua boca, te acoriza mais. Cristo vai destruir o anticristo, falso profeta, e todas as nações inimigas de Israel e do povo de Deus. O arrebatamento da igreja no fim do primeiro período não muda o fato de que a igreja não passará pela grande tribulação. Cristo prometeu abreviar aqueles dias, tornar breve, diminuir e não eliminá-los. Por que razão então Satanás perderia metade do tempo de seu reinado fazendo uma falsa aliança com Israel, objeto do seu ódio? Um oportunista que quis ocupar o trono de Deus, com sede de poder, personificação do mal, tem sua primeira oportunidade de reinar desde a sua queda. Esperaria tranquilamente 3 anos e meio, podendo assumir o poder imediatamente? Por que ele não o fez logo que ele assinou o acordo? Já quebrou. Porque aí o Espírito Santo está segurando a igreja na terra. O Espírito Santo, no caso dele, o mal, como a gente disse no começo, o mundo não está numa malignidade 100% perversa por causa do Espírito Santo, irmão. É ele que ainda retém, é ele que ainda segura. O sistema do anticristo ainda está sendo seguro pelo Espírito Santo. Mas na hora que o Espírito Santo subir com a igreja, Satanás vai estar solto para exercer a sua vontade, a sua crueldade natural. A mudança abrupta de comportamento enganador do homem do pecado, segundo o apóstolo Paulo, acontece de imediato. Quando sair de cena o que o retém, então se revelará o homem do pecado. Espero mesmo que o ser mais vil e cruel que já existiu virá com beijinho, com afagos, para ir para oprimir, irmão, para destruir, para humilhar, para massacrar. Diante das argumentações, fica claro de que o anticristo não perderá tempo. Sai o redentor entra o homem do pecado. Segundo Tessalonicenses 2:3, Paulo vai entender que o primeiro homem do pecado virá com a igreja ainda na terra, porém sua manifestação depende da saída do redentor. Está no versículo 7 e 8 de 2 Tessalonicenses 2. Se a igreja for arrebatada e for conduzida pelo Espírito Santo ao céu no fim do primeiro período, se explica a razão pela qual Satanás se conteve, fazendo apenas alianças e seduzindo as nações enganosamente. Afinal, neste primeiro período, o redentor está aqui, pondo limite às suas ações. Cristo, embora tenha prometido abreviar aqueles dias, advertiu algumas aflições pelas quais sua igreja passaria no fim dos tempos, finalizando suas predições sobre o princípio das dores, dizendo que quem perseverar até o fim, este será salvo. Que é isso que eu acredito e trouxe para vocês segundo a palavra de Deus. Está aqui Mateus 24, está aqui Daniel 9, está aqui Zacarias 14, Apocalipse, está tudo aqui na palavra do Senhor. Se prepare, igreja. Esse ensino aqui não é para trazer medo para vocês, nem para jamais. O objetivo desse estudo aqui que nós trouxemos nessas 2 quarta-feiras, sobre a igreja passará pela tribulação, não pela grande tribulação. Estudo que nós seremos arrebatados durante este período, durante os 3 anos e meio primeiros, é para nos trazer ainda mais esperança, é para nos trazer ainda mais fé, é para colocar temor no nosso coração a nós, para nós continuarmos congregando, para nós continuarmos amando o próximo, para nós continuarmos em oração, para nós continuarmos vigilantes. Eu acho que essa é a maior virtude de um cristão, é a vigilância.
Porque antes da oração ele diz para os discípulos: vigiai e orai. Se você só orar, irmão, não vigiar, você vai cair como caiu Davi. Orava tanto, tinha comunhão com Deus, compunha tantos hinos, mas não vigiou, caiu. A igreja que será salva é uma igreja vigilante, é uma igreja atenta aos sinais. Eu ouvi hoje uma ministração do pastor, acho que é Paulo Júnior, está ministrando lá na igreja do reverendo Tiago Lopes. Ele é apóstolo e regulacionista, mas ele disse, eu já ouvi de alguns pastores, que pode ser que esse sinal da besta não seja um chip implantado na sua mão, na sua testa, não, seja uma ideologia, seja um sistema que vai tentar fazer uma lavagem cerebral, como muitos já começam a duvidar da palavra, muitos duvidam do arrebatamento. É o sistema do anticristo, irmão, já preparando o mundo para entregar para ele. Talvez nós sejamos surpreendidos por este homem do pecado. Sairá de uma nação que alguns acreditam que vem dos árabes, outros acreditam que vem de Roma, outros acreditam que vai sair do Vaticano. A Bíblia não diz de onde que ele vem. Diz que será o homem do pecado, será alguém articulado, será alguém inteligente, será alguém milionário, será alguém articulado, alguém que vai conseguir unir nações, vai conseguir unir nações inimigas para estar junto, para massacrar Israel. Se prepare, igreja, vigie e ore, esteja pronto a todo momento, porque a última trombeta vai soar, pode ser hoje e outra. Além do arrebatamento, nós podemos ser recolhidos. Quantos têm sido recolhidos? Quantos partiram para a eternidade? Quantos desceram a sepultura hoje? O nosso arrebatamento, o meu arrebatamento pode ser hoje. Talvez não vejamos o anticristo mesmo, talvez não passamos pelo princípio das dores mesmo, talvez sejamos arrebatados de forma pela morte. Esteja preparado. Estamos numa fila, cada um tem uma senha. Se a sua for depois da minha, quer trocar comigo? Que Deus em Cristo vos abençoe, irmão. Entender esse estudo, irmão? Não quero mudar a sua opinião, não quero trazer contenda também. Se tiver de dúvida, peça ao Espírito Santo que Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ore e fala com Ele. Leia Daniel 9, peça para Ele te interpretar. Fala, Senhor, aquilo que o pastor ensinou, será que é isso mesmo? Revela para mim, que Deus vai revelar para você dentro da sua fé. Que Deus em Cristo, irmão, te abençoe. Que você tenha um excelente término de noite.